Paz a todos, que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, aqui em Patos de Minas, Rua Ponto Chique 336. Se você ainda não conhece, nós teremos um culto nesse domingo às 8 horas da manhã e você é o meu convidado especial, tá? Você que mora próximo, você que mora no bairro Vila Garcia, Nova Floresta, também no Jardim Califórnia, você que mora nos bairros próximos, eu quero fazer esse convite para você estar conosco nesse domingo às 8 horas da manhã, tá bom? Então é Ponto Chique 336. A gente vai estar lá receber você com todo carinho, tá bom? Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero pregar uma mensagem rapidamente para você e fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Eu sei que os problemas, as dificuldades, elas são muitas, né? Muitas dificuldades financeiras, saúde, pessoas que lutam para ter paz dentro da sua casa, ter uma vida próspera. Então, são tantas lutas, né? E Jesus, ele profetizou sobre essas lutas. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Então, esse bom ânimo tem que estar no nosso coração todos os dias. É só assim mesmo que a gente vence. Porque o contrário do bom ânimo é o desânimo, é a fraqueza, é a tristeza, a angústia. Então, nós precisamos manter esse bom ânimo. Precisamos manter o bom ânimo para vencer, para não ficar à beira do caminho. Então, essa noite, eu quero pregar uma palavra para você. E se você conhece alguém que gostaria, que está precisando de uma palavra agora mesmo, então você pode compartilhar com essa pessoa. Uma boa noite, Dona Fátima, Deus abençoe. Deus abençoe a Janete, Deus abençoe a sua filha, seu filho, seu Joaquim. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A melhor quitanda do bairro, né? Glória a Deus. Então, fica aí ligado. Se você quer uma quitanda, como fala aqui, né? Dos mais bons, né? Tem que ser com a Dona Fátima, né? Deus abençoe aí, boa noite a toda a família. Então, amados irmãos e irmãs, eu vou fazer uma oração para que Deus nos dirija, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que a gente possa falar a palavra do Senhor, mas não apenas por falar, mas que Ele nos mostre a sua vontade, nos guie pelo seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus
e nosso eterno e querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e queremos nos humilhar, Senhor. Queremos invocar o Teu nome, queremos adorar ao Senhor, exaltar o Teu santo nome. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que sem o sangue de Jesus não teríamos acesso ao Pai. Somos pequenos, falhos, cheios de erros, necessitados. É assim que a gente se apresenta diante do Senhor, como necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe, que os Teus olhos, nesse instante, que percorrem toda a terra, que eles sejam postos agora sobre a vida dessa pessoa. Se o Senhor está procurando, então ache, meu Pai, ache essa pessoa que talvez nessa noite está tão triste, angustiada, desanimada. Talvez essa pessoa, ela está precisando de uma palavra, precisando de um socorro, de uma palavra que viesse acender a luz, para que ela possa enxergar o quanto o Senhor está perto. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar o nosso coração. Veja a nossa intenção, ó Pai, porque nós acreditamos tanto em Ti, na Tua palavra, em tudo que o Senhor disse. Nós temos esperança no Senhor. A verdade é que a nossa vida, meu Pai, a nossa vida, ela está alicerçada, sabe? É uma base. Estamos sustentados na Tua palavra. A fé, como a palavra emuná, nós nos agarramos às Tuas santas palavras para sobreviver, para ter a salvação, Senhor. Nos livre do mal, nos guarde, Senhor, porque todos os dias são tantas notícias, tantos acontecimentos. É como se nós precisássemos de um livramento por dia, ou até mais de um. Então nós invocamos o Senhor e pedimos o livramento, a proteção. Que Deus te proteja, te guarde, te dê a paz. Que sobre a sua casa repouse a paz de Cristo.
em nome do Senhor Jesus, que a paz de Cristo repouse sobre o seu lar. Eu desejo isso de todo o coração. Ó Deus, aonde quer que chegue essa transmissão, que chegue a palavra de vida, a palavra que vai mudar a história em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Boa noite, pastor Denilson das Mercês. Deus abençoe o senhor, família. Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Áurea, paz. Deus abençoe. Abençoe o seu Antônio, né? Deus abençoe a família, em nome do Senhor Jesus. As mensagens já subiram aqui, eu estava orando, eu não vi quem deu boa noite, né? Então era bom dar boa noite de novo, né? Porque subiu aqui as mensagens e eu estava orando. Então não vi quem deu boa noite, tá? Então, amados irmãos e irmãs, olha, em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente. Acho que o seu Geraldo, né? Geraldo é lá, já está perto do Rio de Janeiro, né? Deve ser Barbacena. Deus abençoe toda a família. A boa noite, Norma. Deus abençoe toda a família, em nome do Senhor Jesus. Bom, já estou com minha Bíblia aqui, eu não vou demorar, tá? E eu quero falar uma coisa interessante hoje, porque a vida cristã, na verdade, foram duas revelações que Deus me entregou. A primeira revelação nós vamos falar hoje. A revelação de que a vida cristã, ela precisa, entenda, a vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã, ela se assemelha a um motorista. Como assim, pastor? Motorista? Eu vou explicar. Aí, boa noite, seu Geraldo. Como é que chama? O mestre da cozinha, né? Lá de Barbacena. Deus abençoe. Também a Maria Aparecida, lá de Campo Belo. Um abraço para o povo lá de Campo Belo, né? Aleluia. Deus abençoe, irmã, a senhora e sua irmã, seu irmão, o Jaça. Deus abençoe vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, seu Geraldo, o senhor que faz aquela farofa lá no esqueci o nome do restaurante lá, rapaz. É o Castelo lá, né? Esqueci o nome do restaurante. Tá bom. Em nome de Jesus, então, a primeira revelação eu vou falar hoje, que é sobre a vida cristã, que é muito difícil, não é fácil. Quem falar que é fácil já mentiu, né? E a segunda revelação eu vou falar amanhã na reunião. Por quê? Porque Deus me deu um sonho. Eu acordei, era umas 3, era de madrugada. E Deus me deu um sonho. E esse sonho foi assim, Deus deu o sonho, falou a palavra e disse uma frase. E a gente sabe, a gente conhece, quando a gente acostuma com o jeito de falar, não é verdade? Quando chega
um parente seu, ele já chama na porta, você já conhece, não é? Então, Deus às vezes fala em sonho e escreve um livro. É assim que funciona. Então, essa noite, eu confesso para vocês que eu acordei, assim, eu não digo assustado, mas eu acordei de súbito, né? Foi uma coisa assim, e foi muito real, muito real. É como se Deus quisesse me mostrar algo, mas comigo ali dentro, vivendo aquele momento, para que eu tivesse a perfeita impressão do que vai ser. Então vai ser muito forte. Eu vou pregar essa mensagem amanhã, aqui em Patos de Minas, Rua Ponto Chique, 336, e eu vou dizer uma coisa para você, viu? Perder revelação é muito ruim. Porque as revelações de Deus, elas são fragmentos que se encaixam. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim, que nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Então, cada vez que vem uma revelação, é uma parte que Deus mostra para nós. E a gente vai encaixando, sabe, na nossa vida. E a gente vai entendendo que faz sentido. Então, coisas que você não entendia, passa a entender. Por isso, a importância de não perder as revelações do Senhor. Então, nesse domingo, às 8 horas da manhã, eu estarei, se Deus assim permitir, ministrando aqui em Patos de Minas, tá? Só temos uma reunião, 8 horas da manhã. E vale a pena. E quem participa dessas reuniões podem falar isso. Se realmente vale a pena você, que talvez trabalhe a semana inteira e só tem um domingo para repousar, mas você sacrifica ali, acorda cedo e vai à casa do Senhor. A Bíblia diz que um dia, nos átrios da casa de Deus, valem mais que 1000 em outro lugar. Então nós vamos começar falando da vida cristã que se assemelha a um motorista, a uma pessoa dirigindo um veículo. Você sabe que uma pessoa, para dirigir um veículo, ela tem que estar habilitada, não é verdade? Ela precisa estar habilitada, ela precisa ter atenção, ela precisa não se distrair. Ela pode olhar para trás? Pode, mas rapidamente, com um propósito. Está entendendo como que a vida de um motorista, a ação de dirigir, ela se assemelha à vida cristã? Então, você precisa ter total atenção, você não pode se distrair, porque as coisas acontecem rápido. E às vezes, se essa reação não for rápida, pode acontecer algo grave. Então, a vida cristã, ela se assemelha ao ato de dirigir. E eu vou provar isso na palavra do Senhor. Amém? Então, vou começar aqui com a primeira palavra em Lucas. Lucas,
capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas capítulo 9, verso 62. Amém? Você quer trazer alguém para essa live? Eu queria que você que diz assim, poxa vida, eu queria que essa pessoa ouvisse uma palavra. Eu queria que tal pessoa participasse. Então você pode fazê-lo agora. Aqui embaixo, no vídeo, aí no seu celular, você pode clicar para compartilhar. Deve ter aí em algum lugar um botãozinho para você compartilhar. E aí você vai poder trazer essa pessoa. Tenho certeza que ela vai te agradecer. Amém? Então você lembrou de alguém aí? Então você pode compartilhar em nome de Jesus. Eu vou dar um tempinho aqui para você compartilhar e abençoar essa pessoa. Amém? Lucas capítulo 9, no verso 62. Acharam aí? Vamos lá? Você está com sua Bíblia aí? Diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vou repetir. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele falou isso colocando à prova os que queriam segui-lo. Então, quem quer seguir o Senhor Jesus, quem quer ter uma vida cristã, ele não pode olhar para trás. Colocar a mão no arado é justamente aquela pessoa que assumiu um compromisso, um propósito com Deus. Ela não pode olhar para trás. É algo que não tem volta. Só vai para frente. Então, o que acontece? O olhar para trás nos atrapalha, salvo em algum propósito, né? Então, a gente, como eu dei o exemplo aqui de alguém que está dirigindo, ela não pode dirigir olhando para trás, se distraindo. Toda vez que ela olhar para trás, ela vai fazê-lo com um propósito, mas coisa rápida, né? Então, o motorista, ele tem os espelhos. Ele olha nos espelhos com um propósito, mas ele volta rapidamente para frente, né? Então ele vai olhar aqui no espelho de cima, né? Às vezes no da esquerda, da direita, né? Mas tem que ser
é como os motoristas eles falam, né? São golpes de vista. Então ele vai fazer aquilo, ele com um propósito, ele está fazendo aquilo como uma medida de segurança e ele volta rapidamente. É justamente isso que nós temos que fazer na vida cristã. A paz, boa noite, Dona Divina. Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele disse que a gente não pode olhar para trás. Veja que é uma coisa que o diabo quer que façamos, que olhemos para trás. Veja que quando Deus tirou Israel do Egito, quando apareceram as dificuldades, eles começaram a olhar para trás. Começavam até a desejar aquela comida ruim do Egito. Eles desejavam aquela comida ruim, porque era uma comida de escravidão. Era uma comida ruim, não era a comida que o faraó comia, não, era ração, era ração. Então, amado irmão e irmã, olhar para trás não faz bem para a nossa vida espiritual. Não faz bem. Entendeu? Não faz bem olhar para trás. É como se a gente for olhar para trás, e as poucas vezes que a Bíblia mandou lembrar de alguma coisa, né, é com um propósito. Em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, é uma carta. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. A carta à igreja em Éfeso. Veja aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Acharam? Então, Jesus disse que a gente não pode colocar a mão no arado, né, e olhar para trás. A Bíblia diz que nós não somos aptos, não estamos preparados para o reino de Deus. Quem faz isso? Como motorista, a gente só olha para trás quando tem um propósito. Exatamente na vida cristã. Veja que na carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 5, olha só o que ele vai falar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Entendeu? Que o Senhor Jesus está enviando uma carta para aquela igreja em Éfeso, porque ele, no verso 4, ele diz que aquela igreja, ela abandonou o primeiro amor. Então houve o abandono do primeiro amor e o olhar para trás como que lembrasse de onde caiu. Veja que o olhar para trás só se for com um propósito. E o propósito era olhe para trás, lembre onde você caiu. E se arrependa e volte a praticar as primeiras obras.
Entendeu? Então, Jesus disse para não voltar. Jesus disse para não olhar para trás. Colocou a mão no arado, vamos em frente. Mas, quando há um propósito, então a gente olha para trás, a gente lembra de coisas para achar onde está o erro. Então ele diz, olha, se arrependa, veja onde foi o erro, veja onde você caiu e se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Então, amado irmão e irmã, a vida cristã, ela não pode ficar olhando para trás, lembrando das coisas ruins, salvo se for com um propósito. Imagine a pessoa que vive olhando para trás. Imagine um motorista que fica olhando para trás. Toda hora fica olhando para trás. Boa noite, pastor Osana. Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o povo de Barbacena. Um dia eu vou fazer uma reunião aí, tá? Em nome de Jesus. E contar meu testemunho. Em nome do Senhor. É um compromisso, né? Então tem que contar o testemunho. Então, a senhora contou o testemunho aqui, agora eu vou contar aí o meu, né? Então, amados irmãos e irmãs, o motorista não pode olhar para trás. Senão, se tiver um propósito. O cristão, ele não pode ficar olhando para trás. Ele não pode ficar lembrando de coisas que fazem mal. Tem lembranças que fazem muito mal. É necessário até a gente combatê-las, sabe? Você que é um cristão genuíno, você que realmente é um cristão genuíno, com certeza você já teve lembrança do seu pecado, do seu passado pecaminoso, e você se sentiu mal, né? Isso é um bom sinal, mas essas lembranças, elas são de vez em quando. De vez em quando vem uma lembrança, vem uma coisa que você fez no passado e você se envergonha. Isso é natural. Quando isso passa a ser constante, sabe? Lembrando das coisas ruins que passou, isso é prejudicial. Então, como essa carta que dizia, lembra onde caíste e se arrepende, um propósito. Então, a pessoa, ela vai lembrar, se arrepender e voltar a praticar as obras do primeiro amor. Se não for assim, então é como Jesus falou, não olhe para trás. E talvez algo está te prendendo, né? Tá ligado? Então tá ligado, pastor Osana. Vamos marcar. Deixa o Guilherme nascer primeiro. Tá bom? E a gente vai, em nome de Jesus, com todo prazer. Então, amado irmão e irmã, olha, em nome do Senhor Jesus, se você está tendo lembranças ruins constantes, isso tem que ser combatido. Jesus não quer isso. Jesus não quer que você fique lembrando de coisas que ele já apagou. Vou repetir. Se de vez em quando você sente uma lembrança
do passado, e aí você se envergonha, isso é natural do cristão, tá? Mas se isso está sendo constante, deve ser combatido. Toda vez que ele pede para você lembrar de algo, é com um propósito, tá? Então, a gente precisa combater. Se você está enfrentando isso, uma lembrança de algo que aconteceu ruim, você precisa combater isso. Boa noite, paz, Dona Maria Inês, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe a avó. Essa hora a avó já está dormindo já? Deixa ela dormir não. Nós vamos orar daqui a pouco. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, a gente já sabe que nós não podemos colocar a mão no arado, olhar para trás, a gente não pode ficar lembrando das coisas do passado, coisas que Deus já apagou. Então, se você tem uma mágoa, pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração. E o cérebro da gente é o seguinte, toda vez que lembra, ele lembra como se fosse ontem, né? Então, é por isso que a pessoa ela fica com raiva, ela fica triste, ela fica angustiada, porque o cérebro dela não discerne se aquele momento ruim foi há 10 anos atrás ou se foi agora há pouco. Por isso que a pessoa sofre tudo de novo. Ainda tem gente que ela conta aquela história toda vez que lembra. Então ela lembrou hoje, aí ela conta o que fizeram com ela. Aí semana que vem ela lembra e ela conta de novo e o cérebro ele vai atualizar todos aqueles momentos ruins. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, só lembre do passado se for para coisas boas. Coisas que te fazem bem. Se não for assim, não vale a pena olhar para trás. Amém? Outra semelhança da vida cristã com alguém que está dirigindo é que o motorista ele tem que estar habilitado, né? Como fala assim, você tem que ter uma carta, né? Você tem que ter uma carta. O pessoal fala assim, você tirou a carta, né? A carteira de motorista, você está habilitado, né? O pessoal fala assim, você vai tirar a carta, né? Então a pessoa ela tem que estar habilitada. E o cristão, ele também precisa tirar a carta dele, ele precisa estar habilitado. E a gente vai ler aqui, ó, segunda carta aos Coríntios. Vocês estão aí ainda, gente? Quem está ainda aí, diga amém. Você já saiu, não é possível. Fica firme aí, tá? Vai valer a pena, vai ficar bom. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Diz assim, ó. Deixa eu ler aqui, mais claro aqui. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Uma pergunta. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós, o apóstolo Paulo está falando, ó, vós
Sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual, preste atenção, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vou ler aqui o 6, repetir. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus! Então, o cristão, ele precisa estar habilitado, né? O motorista, ele tem a sua habilitação, porque ali é um comprovante de que ele está apto para ser um cidadão do reino, um ministro, alguém que fala em nome do Senhor. Então o motorista não pode olhar para trás, salvo num propósito de segurança, né? Se vai dar uma ré, ele precisa olhar, mas com um propósito. Então a gente sabe que o motorista precisa de uma habilitação para poder trafegar. Isso é uma garantia. Então o cristão, ele não pode olhar para trás, ele não pode ficar com lembranças ruins, ele só pode fazer isso, lembrar ou olhar para trás com um propósito de arrependimento, com um propósito de sair de uma condição de pecado, de erro, para uma vida nova. E aqui a gente vê que o cristão, ele precisa estar habilitado para fazer algo. Lembra quando alguns homens foram expulsar um demônio? E a Bíblia diz que os demônios, os próprios demônios falaram: eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E partiu para cima deles. Quer dizer, Satanás sabe quem está habilitado a ministrar e quem não está. Entendeu? Não pode ser falso, porque uma hora ou outra vai se revelar. Nós já pregamos aqui que não há nada em oculto que não venha a se revelar. Então, se a pessoa ela está ministrando, e isso eu falo olhando aqui para vocês, se a pessoa ela está ministrando,
sem estar habilitada, e a Bíblia diz que é habilitado, olha só, habilitado pelo Espírito de Deus. A pessoa, essa habilitação dela é concedida pelo Espírito de Deus. Você sabe que há todo um processo para a habilitação, né? Tem uma época, um período que a habilitação ela é concedida, mas a pessoa ela está em experiência ainda, né? E na vida cristã a gente tem essa etapa que a Bíblia chama de neófito, né? A pessoa ela ainda está caminhando, mas chega um momento que ela recebe a habilitação pelo Espírito de Deus. Então, isso vem pelo Espírito Santo, não vem pelo homem, é do Espírito. Então, essa pessoa, ela passa a ser habilitada, né? Ela tem uma habilidade, uma capacidade concedida pelo Espírito de Deus para ministrar na nova aliança. Então essa pessoa, o apóstolo Paulo ele diz assim, não da letra. Por quê? Por que ele está falando isso? Tanto naquela época como agora, existiram pessoas e hoje existem pessoas inteligentes, pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, mais do que eu, mais do que você. Pessoas que conhecem a historicidade, ela sabe os fatos, o que aconteceu. Mas o fato delas saberem a letra não as habilita. É por isso que ele diz aqui, não da letra, mas do Espírito. É diferente, muito diferente da pessoa que ela tem a habilitação dada pelo Espírito para ministrar. Daquela pessoa que ela conhece a letra. Ela sabe interpretar o texto. Ela sabe a história. Ela tem uma eloquência. Ela consegue persuadir por causa do seu intelecto. É diferente. Às vezes você sente unção na pregação de uma pessoa que fala nós fomos. Né? Às vezes a pessoa ela não tem uma escolaridade, mas a gente sente unção. A gente sente que o que aquela pessoa está falando não vem dela. Diferentemente de palavras bonitas, eloquentes, mas que é só letra. Você vai ouvir pregações que serão só letra. Mas existem pregações, como diz aqui, no Espírito. E a diferença é o seguinte: a letra mata e o Espírito vivifica. Então, enquanto
a letra é sem vida, uma pregação pelo Espírito, ela consegue te vivificar. É como Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, quando a pessoa ela recebe uma ministração de alguém desabilitado, que só tem a letra, essa letra não tem o poder de vivificar. Só mesmo o Espírito. Então, pelo Espírito é ministrado e a pessoa do outro lado, aonde ela estiver, aonde ela ouvir essa mensagem, ela vai ser vivificada. Às vezes a pessoa, ela ouve uma palavra e aquilo vivifica, aquilo traz vida. Sabe? Às vezes a pessoa, ela ouve palavras de morte e aquilo joga para baixo. Diferentemente de quem ouve pelo Espírito uma palavra que vai levantá-la. Uma palavra, porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando uma palavra é ministrada pelo Espírito Santo, habilitada por uma pessoa habilitada pelo Espírito de Deus, ainda que seja uma repreensão, ainda que seja uma palavra de exortação, aquilo vai levantar aquela pessoa, a não ser que ela não queira as coisas de Deus, né? Se a pessoa ela tem o desejo de seguir, de ter uma vida cristã, até a exortação vivifica ela, levanta ela. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, essa grande diferença que o apóstolo Paulo ele chega a falar, olha, nós somos habilitados para ministrar nessa nova aliança. Nós estamos vivendo a nova aliança. E há aqueles que são habilitados pelo Espírito de Deus para pregar e aqueles que são só letra. Se eu pregar só a letra, talvez você não sinta nada. Mas, na verdade, você não tem que sentir. Você tem que saber. O Espírito, ele não quer te arrepiar. O Espírito, ele quer te convencer. A missão do Espírito Santo não é fazer você rodar, cair. Não. A missão do Espírito Santo é te convencer, te ensinar e te consolar. Amado irmão e irmã, nós precisamos estarmos habilitados. E eu quero finalizar essa mensagem porque nós estamos vendo a semelhança de alguém que está dirigindo e alguém que está seguindo a Cristo. E vemos que tem muitas semelhanças, né? Eu quero aqui finalizar e orar por vocês em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Aqui eu encerro essa mensagem. Hebreus, vou colocar aqui para ficar mais claro. Hebreus capítulo 12, veja aí na sua Bíblia.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado e correr. Mas correr a carreira que nos está proposta. A gente tem que ir para frente. A gente tem que andar para frente. A gente tem que seguir o nosso caminho. E como nós faremos isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que nós, cristãos, temos que fazer. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que você vai vencer as mágoas, os traumas, os momentos ruins que você passou, que às vezes quer fazer você lembrar, para fazer você sofrer de novo, sabe? Fazer você desanimar de novo. Amado irmão e irmã, a gente precisa andar, a gente precisa caminhar. E isso só é possível quando a gente está olhando firmemente para Jesus, não olhando para os outros. Tem gente que fica olhando para os outros, olhando para a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, sabe? Eu decidi que eu não vou olhar para trás. Eu só vou olhar para trás quando houver um propósito direcionado por Deus. Eu preciso caminhar para frente. Eu não vou ficar olhando para os outros, olhando para a vida dos outros. Não. Se você ficar olhando para a vida dos outros, você vai se perder no caminho. O motorista, ele tem que ser atento. Ele tem que estar olhando firmemente para frente. Só se necessário, ele vai olhar para trás. Assim tem que ser a vida do cristão. Pare de olhar para a vida dos outros. Tem gente que está olhando firmemente para a vida dos outros, né? Não, viva a sua vida. Viva a sua vida. Não olhe firmemente para os outros, para a vida dos outros. Não. Eu sigo a minha vida. Eu não fico olhando para a vida dos outros, não. Eu sigo a minha vida, eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu propósito. E nada pode fazer com que eu fique olhando para trás. Não. Se você quer continuar essa carreira, terminar essa carreira, como o apóstolo Paulo fala, né?
guardar a fé, terminar a carreira, você precisa estar olhando firmemente para Jesus. Ele é o único que é exemplo perfeito. Se a gente olhar para os outros, a gente vai achar muitos defeitos. Mas se você olhar para Jesus, pode ter certeza, ele é a melhor referência, ele é a bússola. Você vai ser dirigido por ele. Amém? Glória a Deus. Essa foi a mensagem que eu gostaria de que ficasse no seu coração. E se você, meu irmão, minha irmã, está atormentado com algo do passado, eu digo para você, olhe para Jesus, olhe para frente, pega a mão no arado e não olhe para trás. É uma música que diz assim: seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrada em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Lembra dessa música? Pois é, vai em frente, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, eu oro junto com essa pessoa que talvez está sendo acometida de pensamentos maus, traumas do passado, mágoas do passado, pensamentos ruins, coisas que foram desagradáveis, tragédias, coisas que partiram o seu coração. Mas o Senhor Jesus te chama para uma nova caminhada, uma nova aliança. Olhe para frente, olhe para Jesus, firmemente para Jesus. Aquilo que passou deve ser deixado. Deus tem algo muito maior, muito melhor. Olhe para frente. E eu tenho certeza que todas essas coisas que te atormentam ficarão para trás. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que ela receba essa palavra, que ela seja abençoada com essa palavra. Eu desejo isso, declaro e profetizo na vida dela, em nome de Jesus, que ela tenha uma noite de paz, de saúde, no nome precioso, glorioso de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você ainda está aí, gente? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, receba essa palavra. Amanhã, aqui em Patos de Minas, às 8 horas da manhã, eu estarei ministrando a palavra do Senhor, contando o que Deus me falou nesse sonho, tá? E eu vou tentar gravar a mensagem para poder abençoar aquelas pessoas que não moram aqui, né? Aquelas pessoas de fora, as pessoas que estão impossibilitadas de participar da reunião. Então, é para essas pessoas que a gente grava a mensagem, coloca na rádio,
coloca no canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, procure lá Ministério ICTS, tá bom? Tá certo? Então amanhã eu estarei entregando mais uma revelação e vai ser bênção. Rua Ponto Chique, 336, o bairro é Vila Garcia. Você é o meu convidado especial, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. Tchau, tchau.